De qualquer coisa, eu quero desejar a cada um de vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E falar para vocês, gente, que hoje Brasília está um verdadeiro tsunami, está pegando fogo. E para vocês terem noção, nós temos uma avalanche de pancadas vindo de todos os lados que vão cair no colo de Lula e do STF, principalmente de Moraes. E quando eu vi, gente, eu confesso para vocês que eu não acreditei, viu? Moraes simplesmente pegou o Brasil inteiro de surpresa e tomou uma decisão contra Lula, mas não só contra Lula, contra um dos seus ministros mais forte dentro do núcleo petista, e isso vem causando alvoroço. E segundo informações, o alerta vermelho no PT foi acendido, o desespero lá está muito grande. Mas não para por aí, né? Pois Brasília não para. É notícia atrás de notícia, bomba atrás de bomba explodindo. E a situação de Lula não está nada fácil, pode-se dizer que ele está vivendo um dos seus piores momentos. O governo está sangrando, sem base, sem apoio, e o que tudo indica é um impeachment, viu? Que vem por aí, está mais perto do que nunca. E não só eu que estou falando, não, viu? Para vocês terem noção, é um grande jornal que está falando sobre isso. E todos os detalhes e destaque dessa notícia que está tomando conta de Brasília, você vai ver hoje aqui no nosso editorial. Mas não para por aí, ainda temos uma notícia gravíssima envolvendo um outro aliado de Lula. E para vocês terem noção de como está a situação, não está nada boa ao lado da esquerda, viu? A justiça já deu um prazo de 20 dias. E esse grande aliado de Lula vai ter que se explicar rapidamente. E ainda temos mais uma notícia que acaba de chegar. Lula acabou de chorar em telefone, sim. E eu vou trazer também todos os detalhes e destaque dessa notícia que abalou o PT, principalmente Janja da Silva. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que o ministro Alexandre de Moraes foi fazer lá em Gilmar Palusa. Vai chocar vocês. Mas não é só isso não, ainda temos informações importantíssimas sobre um outro ministro do STF. E olha que eu não estou falando de Alexandre de Moraes, nem Flávio Dino, e nem mesmo Gilmar Mendes. É um outro ministro. Depois que vocês souberem o que vai ser revelado nesse vídeo, eu garanto para vocês, gente, vocês não vão querer mais ele na cadeira do Supremo, segundo esse aliado de Bolsonaro. Só vou ficar dando muito resumo, gente, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês, de ninguém mais e ninguém menos que Jeffrey Chiquini. Olhem o que Alexandre de Moraes foi fazer no Gilmar Palusa. Vocês não vão acreditar. E tem a ver com o 8 de janeiro. Só assistam. Moraes tirou sarro do 8 de 1 em Gilmar Palusa. O filme não tá aí? Aí, o filme tá aí. Isso foi no dia 8 de janeiro. Vocês podem perceber que só são senhoras com bíblias na mão, né, rezando. O carro, elas estavam ajudando a trocar o pneu do carro, né, porque há uma certa divulgação de que não se pedia intervenção, que não havia armas, que não houve violência, só senhorinhas com a Bíblia na mão. Nenhuma Bíblia, só para que conste, foi apreendida no dia 8 de janeiro. Só que enquanto isso tudo ocorria, as pessoas, os invasores, os golpistas, filmavam e chamavam mais gente para depredar e para atingir o objetivo, que era a decretação de uma GLO, e assim que chegassem as Forças Armadas, eles iriam pedir a adesão das Forças Armadas para o golpe de Estado. Olha, onde estava a autorregulação das Big Techs? A inteligência artificial não percebeu que isso era uma convocação para aumentar a tentativa de golpe de Estado? Os algoritmos continuaram direcionando para as bolhas nas redes sociais que defendiam intervenção militar, incentivando. Pode parecer risível o que eu vou dizer agora, se não fosse trágico, mas mais de 400 pessoas foram condenadas, nós já temos mais de 1.000, mas mais de 400 pessoas foram condenadas porque elas mesmas postavam o que estavam fazendo no dia 8 de janeiro e convocando outros manifestantes para intervenção militar, para golpe de Estado no dia 8. E isso sendo incentivado pelas redes, com a possibilidade que foi necessário conter
com os governadores de estados, com os comandantes das polícias militares, do efeito dominó. Porque o que pretendiam essas mensagens era um efeito dominó, um efeito em cascata, em vários estados que ainda tinham pessoas à frente dos quartéis do Exército. E onde estava a autorregulação? Porque tudo impulsionado, tudo monetarizado, tudo ganhando dinheiro. Será que só eu acho isso imoral, antiético, inconstitucional por ferir o juiz natural? Ilegal por ferir a imparcialidade do julgador? O juiz da causa, falando da causa, se pronunciando sobre provas da causa, rindo da causa, falando da causa como se ele tivesse investigado, acusado, processado, como se ele fosse uma das partes na demanda e não o julgador. Inclusive o julgador de processos que ainda discutem esses fatos de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, o relator dos processos da chamada trama golpista, relator de processos de 4 núcleos que ainda apuram esses fatos. Sim, Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Braga Neto, os Kid Pretos respondem pelos fatos de 8 de janeiro, que o relator está no Gilmar Palusa, tirando sarro do caso e sustentando a gravidade e culpabilidade dos envolvidos. Não, isso não é normal. Em um Estado de Direito, o juiz que age dessa forma deve ser declarado impedido para atuar e julgar a causa. Isso fere de morte o juiz natural e a imparcialidade do julgador, que é essencial em um devido processo legal, em um processo democrático. Isso, eu falo para vocês, é o fundo do poço desse processo que chamaram de trama golpista. Esse é o fundo do poço do processo brasileiro. Realmente, né, gente? Se nós estivéssemos realmente um Estado democrático de direito, respeitasse de verdade a Constituição, é o que disse o jurista, advogado Jeffrey Chechini. O ministro Alexandre de Moraes teria que ser impedido, porque ele está falando de um processo que ainda está em andamento. E ele é o juiz, o acusador, a vítima, é tudo. Infelizmente, é o que está acontecendo com o nosso Brasil. Há quem diga que eles não estão entendendo o que estão fazendo, mas segundo uma aliada de Bolsonaro, Marina Helena do Novo, eles sabem muito bem. E olhem que assustador o que ela vai dizer. O judiciário já decidiu sem voto popular que chegou a vez deles assumirem o governo no Brasil. E ela cita Barroso. Olhem o que ela disse. Do Barroso, dele dizer que ninguém pode discordar. É impossível alguém discordar desses consensos a que nós chegamos. Para onde a gente está caminhando é isso aí mesmo. Daqui a pouco ninguém vai poder discordar do ministro Barroso. Alguns falam que eles nem sabem o que estão fazendo. Eu não concordo, não. Eu acho que eles sabem muito, muito bem, sim, o que eles estão fazendo. Eles sempre tiveram essa ideia, né? Aliás, a gente ouviu a mesma coisa. Olha, agora é a época do judiciário, né? Do iluminismo do judiciário, de governar as coisas. Já passou do executivo, do legislativo. Agora a gente vai ter um protagonismo do judiciário. O Barroso fala sobre isso. Ouvir isso é realmente, assim, é muito perigoso o caminho que o Brasil está indo. E a outra parte do discurso, ele se prestou a defender o governo Lula. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje, mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. Então, a gente fala do consórcio e tá aí escancarado. Ele tá dizendo, nossa, o PIB tá crescendo e vocês só falam de crise fiscal. Gente, como assim? Sim, o Brasil está numa crise fiscal, ministro. A gente tá com recorde de impostos para nossa renda, recorde de endividamento para nossa renda, taxas de juros também recorde dos últimos 20 anos por conta dessa crise fiscal. Inflação alta, não é possível que o senhor não saiba disso. Agora é capaz de ele não saber mesmo, porque eles vivem por aí de jatinho.
baratinho, né? Eles nunca estão perto da população. Eu duvido que o Barroso vá no mercado para saber quanto é que as coisas estão custando. E, aliás, com tudo que ele consegue ali, fica aí de um evento para outro, em que tudo é pago, né? Pago pelas empresas, eventos que ele vai. Então fica fácil não entender a realidade do brasileiro, que é isso, eles estão completamente descolados. E as duas falas mostram, eles têm que mandar e tutelar em tudo que a população brasileira pensa. E ai de quem discordar. E ai de quem discordar, mas até mesmo a Rede Globo já assumiu que estamos vivendo uma crise financeira. E em pleno Jornal Nacional, olhem o que eles disseram. O brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. Isso depende do governo e do Congresso. O estrangulamento fiscal no centro do debate. O governo não vai ter espaço de manobra para governar. E isso se deve ao crescimento automático das despesas obrigatórias. Você tem indexações, vinculações, uma rigidez enorme e a receita não cresce no mesmo ritmo das despesas. A instituição fiscal independente do Senado defende um ajuste das contas para evitar um colapso da capacidade administrativa do governo a partir do próximo ano. E a disparada da dívida brasileira, indicador da saúde financeira do país. A projeção da IFE é que a dívida pública termine este ano em 76,6% do PIB e que continue crescendo. O problema é econômico, mas as soluções são políticas. Cabe ao Congresso, Palácio do Planalto, discutindo com a sociedade, gerarem as alternativas para a superação desse grave gargalo que é o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Diagnóstico, governo e Congresso têm, mas ao mesmo tempo que falam de responsabilidade fiscal, seguem na contramão, de acordo com economistas, com decisões que ampliam gastos e sem discutir de fato uma reforma estrutural que a longo prazo deixe o Estado mais eficiente, preserve a saúde das contas públicas, atraindo investimentos. É isso, gente. Até na Globo. E agora, olhem estas revelações bombásticas envolvendo um ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que vai assustar vocês. Explode a verdade. Alan dos Santos escancara bastidores de Barroso. Vocês precisam saber disso agora. Ele sabe extrair o que há de melhor das pessoas, diz Barroso, sobre o abusador João de Deus. Quando eu falei que eu não estava mentindo, eu falei, ele sabe extrair o que há de melhor das pessoas. Foi ele que falou. Isso não foi no carnaval em Vassouras, mas poderia ter sido, né? Poderia, com certeza, ainda mais cantando Sua Piscina Está Cheia de Ratos. Olha, o Barroso... Desculpa, Max, eu te interrompi. O Barroso, ele, além de promíscuo, no pior dos sentidos, não é só promíscuo porque ele é tarado, não. No pior dos sentidos, o cara foi advogado de um terrorista. Terrorista, aqui nada que é figura de linguagem. Aqui, ó, eu não tô mais brincadeira, tava brincando. Ele foi advogado de terrorista. Ele disse que aprendeu mais com o terrorista visitando-o na cadeia. Ele falou isso. Eu aprendi mais visitando Cesare Battisti na cadeia do que todos os meus anos de formação. Tá ali, ó, advogado que garantiu a liberdade de Battisti. Quem quer? Olha a imagem dele ali, ó. Ele disse que aprendeu mais com Cesare Battisti, terrorista, do que todos os anos que ele foi professor na faculdade. Esse homem nunca deveria estar na Suprema Corte. Essa Suprema Corte hoje, ela é tomada não só de incompetentes, mas de criminosos. João, você tá digitando, você falou que não ia digitar. Por que criminoso? Porque crime, gente. A gente está acostumado a entender crime só como algo que viola o Código Penal, ou o Código Civil, ou, por exemplo, crime de responsabilidade. Crime, gente. A gente está acostumado a entender crime só como algo que viola o Código Penal, ou o Código Civil, ou, por exemplo, crime de responsabilidade. É criminoso também
aquilo que todo mundo sabe que é absolutamente errado. A gente não pode ficar numa linguagem positivista. O Olavo muitas vezes falava isso. O Olavo falou assim, mas fulano aqui, isso aqui é um crime contra, por exemplo, a formação educacional, um crime contra a educação. A gente não pode ficar preso só à letra da lei. Tá ali a fala dele, né? Dizendo que ele aprendeu mais com Cesare Battisti do que qualquer um outro. Obrigado, produção. Esse é o terrorista que foi extraditado do Brasil. Depois chegou à Itália e confessou. Para a Itália. E confessou o crime, exatamente. 4 assassinatos, né? Exato. Inclusive, incluindo criança. Tá ali, ó. 4 homicídios, 2 policiais, 1 joalheiro e um açougueiro. Ah, não. O que incluía crianças era o amigo dele. Era o outro. Era o Aquile Lobo. Fundador do PSOL. Fundador do PSOL. Exatamente. Então, o fato da classe jurídica aceitar o Barroso como alguém dotado de conhecimento jurídico já mostra um déficit de formação intelectual no Brasil. Porque eu, por exemplo, imagine só, o Max não concluiu física por pouco, né? Você aceitaria um professor de física que não soubesse fazer cálculos básicos de matemática? Não. Não. Você aceitaria, Lacombe, um professor de literatura ou poesia que não soubesse métrica na poesia? Sem condição. Então, como é que os advogados aceitam um desqualificado desse como o Barroso como ministro? Não é que os advogados deveriam de simplesmente ficar fazendo pedido de impeachment. É dizer, eu não aceito. Agora, a quantidade de advogados no Brasil que aceita chamar um cara desse de ministro mostra o buraco que nós estamos no Brasil. É a freira aceitando dicas de castidade com a puta. Não dá, meu irmão. É o pastor aceitar dica de Sagrada Escritura de um maluco satanista. Não é brincadeira o que eu tô falando. A passividade do povo brasileiro tem que acabar. Tem que acabar essa passividade, gente. Ah, mas esse Alan fala demais, esse Alan fala palavrão. Tinha uma menina comentando lá na publicação do Eduardo. Tem como lá vai lá no meu Twitter, produção, Alan contra... Segura aí, não sobe ainda não, segura aí. O Eduardo Bolsonaro postou o vídeo onde eu falo para a Polícia Federal e para o Alexandre de Moraes. Quando é que vocês vão derrubar a minha conta? O que aconteceu? Vocês estão parados? Não vão derrubar mais? Não. Por quê? É segunda-feira agora, né? O quê? O dia do limite do Alexandre de Moraes. O pessoal estava na contagem regressiva. 6, né? Acho que eu vi no chat aqui 6 dias. Então, semana que vem. Que é o prazo que o tribunal aqui da Flórida deu para ele responder a notificação que recebeu sobre censura, né? O Rumble, é o grupo de mídia do Donald Trump. Então, semana que vem o Alexandre de Moraes vai ter que dar uma resposta. O Eduardo Bolsonaro usou esse meu vídeo de um jeito jocoso para alertar sobre um problema grave, que não é brincadeira. É um tema extremamente sério. E aí a menina escreveu isso aqui. Sobe ali, produção, por favor. A menina escreveu: Pô, Eduardo, compartilhar esse cara com esse vocabulário, cara, não dá. O Brasil, quantas pessoas eu vou encontrar no Brasil que vão se atentar ao problema em si? Porque não dá você falar assim, parem aquele filho da puta. Aí o outro vira e fala assim, pô, ele chamou o estuprador de filho da puta, mas a mãe do estuprador é gente boa. Ela não é puta. As pessoas estão nesse nível. Não estão querendo parar o estupro porque o cara que gritou de um jeito que não poderia. É isso que está acontecendo. Barroso é o cara que defende João de Deus, gente. Você tem filho? Você em casa tem filho? Você conhece alguém que tem criancinha pequenininha? Vá ver o que o João de Deus fez. O João de Deus fez com criancinha, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai ver o que esses caras estão fazendo com os pastores e padres sérios. Eles não recebem um padre sério, um pastor sério. Pelo contrário, Alexandre de Moraes está perseguindo. Aquele pastor que ficou preso, acho que agora ele foi libertado, mas porque estava com uma Bíblia na frente do quartel. Foi preso por essa gente. Até quando nós vamos ficar tolerando essa merda? Ah, não pode falar palavrão.
Foda-se. Nós não podemos tolerar isso, gente. E o jeito de acordar é esse. E falando educadinho, vocês não vão acordar ninguém. Vocês não precisam falar palavrão. Mas vocês têm que apontar pro problema e dizer, gente, acorda aí, ó. Essa gente tá prendendo padres, prendendo pastores, colocando inquérito, defendendo terrorista na corte, prendendo senhorinha. Ainda vai pro exterior falar asneira. Essa gente tem que ser tratada como tal. Vocês, gente, concordam com Alan dos Santos? Deixa aqui nos comentários. E agora, olhem essa notícia. Justiça dá 20 dias para Érica Hilton esclarecer contrato de segurança. Deputada e vereadora do PSOL de São Paulo, Amanda Pascoal, são citadas em ação que questiona o uso de verba pública para contratar empresas sem autorização da PF. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a deputada Érica Hilton do PSOL e a vereadora Amanda Pascoal do PSOL apresentem defesa no prazo de 20 dias em ação popular, que contesta a contratação de uma empresa de segurança privada com recursos públicos. Mais um mega escândalo envolvendo a esquerda. A decisão é da juíza federal Adversi Prats Mendes de Abreu, da 20ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, e foi tomada após o ingresso de ação movida pelo vereador Guilherme Kilter do Novo, de Curitiba. O processo aponta que a empresa MAP Consultoria em Sistema de Segurança e Proteção Comunitária Limitada teria sido contratada pelos gabinetes dos parlamentares sem possuir autorização exigida pela Polícia Federal para atuar no setor, o que configuraria possível irregularidade conforme a Lei 14.967 de 2024, que institui o novo Estatuto da Segurança Privada. A CNN entrou em contato com a deputada federal Érica Hilton e a vereadora Amanda Pascoal e aguarda um posicionamento. Vamos ver se eles vão se explicar, né, gente? E agora, olhem esta notícia. Moraes suspende atos do governo e do Congresso sobre IOF. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu tanto o decreto do governo federal que aumenta o imposto sobre operações financeiras IOF, quanto a decisão do Congresso Nacional que havia derrubado o reajuste do tributo. O magistrado destacou que há fortes argumentos que indicam razoabilidade na medida suspensão da eficácia dos atos impugnados, por isso, cancelou tanto a decisão do governo Lula de aumentar a IOF quanto do Congresso Nacional que havia derrubado o ato. A votação da Câmara e do Senado, de 25/6, na derrubada do decreto presidencial de reajuste do IOF, é algo que não acontecia há mais de 30 anos. A última vez que um decreto presidencial acabou derrubado pelo Congresso Nacional foi em 1992, no governo de Fernando Collor. E agora, gente, olhem essa notícia envolvendo Lula da Silva. Segundo ele chorou. Lula chorou ao falar com o pai de Juliana Marins, dizem assessores. O presidente conversou com Manuel Marins por telefone. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT chorou ao conversar por telefone com o pai de Juliana Marins, Manuel Marins, segundo o relato de assessores que acompanharam a ligação. A jovem que morreu ao cair de uma trilha que levava o vulcão Rinjani, na Indonésia, em um caso que gerou comoção no Brasil. As fontes do Palácio do Planalto repassaram os detalhes ao colunista do portal Metrópolis, Igor Gadelha. De acordo com eles, o presidente teria se emocionado bastante, dito que o governo pagaria o translado do corpo. Depois de muita briga que a gente viu nas redes sociais, muitas críticas, Lula chorou, né, gente? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber sua opinião sobre isso. E agora vejam esta notícia. Oposição faz diagnóstico sobre impeachment após atrito de Lula e Mota. Deputados federais de oposição se animaram com o novo atrito entre Lula e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Deputados federais de oposição se animaram com o novo atrito entre Lula e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, por conta do imbróglio envolvendo o aumento do imposto sobre operações financeiras IOF. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares como Nicolas Ferreira acreditam que o impeachment de Lula tem que ser pautado ainda este ano na Casa
E o pedido de afastamento mais recente foi protocolado com base no desvios do INSS. E vocês concordam com o Nicolas Ferreira? A verdade é que já passou da hora, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo vídeo.